Hoje o programa está cheio de histórias e momentos que vão inspirar a sua semana. Vamos começar com um devocional para alimentar a nossa fé, ouvir um testemunho de vida transformada e acompanhar o retorno das atividades da nossa Fundação Afifiarão, que está impactando muitas comunidades. E claro, teremos uma palavra renovada que vai fortalecer os nossos corações. Fique até o final, porque Deus tem o melhor para você hoje. Bom dia, família renovada! Que alegria estarmos juntos em mais uma edição do nosso programa. Vamos abrir o nosso coração e começar este momento especial com o nosso quadro devocional. Prepare-se para refletir e ouvir aquilo que Deus tem para nos ensinar. Vamos lá! Shalom, queridos, graça e paz. Eu gostaria de convidar você nesse dia para fazer parte de mais um devocional. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios 5:7, onde diz o seguinte: porque vivemos por fé e não por aquilo que vemos. Eu não sei como é que tem sido a sua vida, o seu caminhar, o seu dia a dia, mas o mais importante é nós entendermos que Deus ele tem o controle de todas as coisas. E nesse novo ano, nesse novo tempo, tenha certeza que Deus ele vai te dar sabedoria, Deus ele vai te dar maturidade, Deus ele vai te dar estratégias novas para que você venha crescer, prosperar e avançar e superar todos os desafios na sua vida. E a Bíblia diz, querido, que quando nós cremos na palavra, as coisas invisíveis passam a acontecer na nossa história. Aquilo que nós achamos que é difícil acontecer, Deus ele faz ser possível acontecer na nossa caminhada. Talvez existam algumas coisas que estão distantes, existem algumas coisas que estão longe, existem algumas coisas que não aconteceram na tua vida, mas eu quero te dizer que o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer acontecer na tua história. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não existe nada impossível para o Senhor. Por mais que os teus olhos naturais não consigam entender ou compreender, eu quero dizer para você que está me ouvindo, caminhe pela fé, porque quando nós caminhamos por fé, Deus ele faz as coisas impossíveis acontecer na nossa história. A Bíblia diz, eu quero compartilhar algo a respeito disso, o que está lá em Hebreus 11, versículo 24 a 27. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza, maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Versículo 27 diz assim, olha: pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele preferiu crer no Senhor, ele preferiu crer na palavra e desfrutar daquilo que o Senhor tinha para a sua história. 2025, pode ter certeza, se você caminhar por fé, se você acreditar na palavra, se você decidir caminhar de acordo com o propósito pelo qual Deus tem para a tua vida, eu te garanto que Deus irá fazer coisas extraordinárias acontecer na tua vida. Decida desfrutar desse novo tempo e viva aquilo que o Senhor tem para a tua história. Que esse novo tempo venha ser o melhor tempo da tua história. Que 2025 o Senhor venha fazer coisas novas acontecer na tua vida. Moisés, ele foi esse homem, querido, que ele caminhou pela fé. Ele creu no Senhor e viveu as promessas de Deus na vida dele. Que assim venha ser na tua vida também. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que você venha viver o melhor tempo da tua vida nesse novo ano, em nome de Jesus. E agora, vamos para um momento muito especial. Vamos ouvir o testemunho de um dos nossos irmãos que teve a vida transformada pelo poder de Deus. Acompanhe.
Sou Antônio Rodrigues Loureiro. Conheci o irmão Nelson em 86, no ponto de táxi. Anos depois, a gente acabou se tornando esse relacionamento mais próximo, porque fomos trabalhar junto. E foi essa pessoa que Deus usou para me falar de Jesus. Mas eu era muito resistente. Por sinal, eu era muito crítico aos evangélicos. Mas as coisas foram ficando assim bem difíceis para mim. Eu passei por 2 separações, onde eu deixei tudo que tinha construído com as minhas ex-mulheres, já tinha 4 filhos. Isso em 2000 eu já estava vivendo com uma menina que tinha metade da minha idade, já estava ainda numa situação difícil, eu não tinha casa para morar, morava numa casa de favor da minha irmã. E o Nelson algumas vezes ia me deixar e vendo a situação, a qualidade de vida que eu tinha. E ele sempre querendo investir na minha vida, querendo que eu mudasse de vida, mas aquela resistência para não aceitar o convite dele. No dia 20 de agosto, isso foi a data que eu nunca vou esquecer na vida. Dia 20 de agosto do ano de 2000, eu dei um sim para ele. Cheguei lá, a igrejinha, na época, a primeira igreja ali que eu conheci da Renovada, e ali eu vi, então, o pastor Arão pregando. Tanto que eu nem vi, o Nelson tinha me convidado, mas estava tão lotado que eu não consegui ver ele por lá. E ali o culto foi no desenrolar do culto, e palavra e tal, e na hora do apelo, se você fez essa oração de entrega, levante sua mão, quero lhe conhecer, quero lhe dar um abraço. Rapaz, isso foi um filme que passou na minha mente, ali, uma guerra, porque você está no mundo, você está participando de todas essas coiseiras do mundo, tudo que o mundo te oferece. E na hora passou um filme, se eu me converter eu tenho que largar isso, eu tenho que... Mas foi muito forte, Deus falou muito comigo, a palavra fez realmente um raio-x da minha vida, eu pude ver a condição que eu estava, e eu acho que aquele dia Deus tinha preparado para que eu tomasse essa decisão. Foi muito difícil, mas eu levantei a mão, alguém me levou até ali na frente, no altar. Então, depois daquele dia, realmente eu dei um passo de fé, aceitando Jesus, e ali tivemos aquele momento da primeira consolidação na salinha. E no próximo encontro, que foi o primeiro encontro, acho que já organizado pela igreja, eu já me inscrevi e fui para o encontro. Então lá foi onde que eu digo que eu me converti ao Evangelho. O pastor Nelson, que na época não era pastor, me trouxe uma proposta. O que eu tinha para a gente fazer uma sociedade e comprar um ônibus para a obra na igreja. A igreja estava decolando na visão estelar, encontro quase toda semana, muita gente. Conseguimos, através de um empresário que tinha em Rio Branco, numa empresa de ônibus, fui lá ver se ele tinha algum ônibus para nos vender. Ele de pronto disse, olha, vem aqui amanhã 5 horas que eu tenho um ônibus aí, vou tirar da linha amanhã, vou mandar lavar e vocês amanhã dão uma olhada. E no dia seguinte, realmente, eu fui lá com o Nelson e chegamos lá, ele disse, olha, o ônibus é 17 mil reais. E o dinheiro que eu poderia conseguir, que eu tinha uma placa para vender, o Nelson tinha umas bezerras. Eu digo, Fábio, nós podemos conseguir 10 mil reais. E o resto você vai fazer do jeito que a gente puder te pagar. E ele disse, não, vou fazer o seguinte, amanhã eu vou ligar para o meu sócio e vou ver o que ele pode diminuir no preço desse ônibus. E no dia seguinte ele me liga, pode vir aqui. E aí ele disse, olha, conversei com o meu sócio e falei que o ônibus vocês queriam para a igreja, para a obra e tal, e ele vai fazer este ônibus por 10 mil reais para vocês. E foi uma festa. Ali começou a história do tremendão da Igreja Renovada. Por causa dos encontros, um encontro tremendo, e botamos o nome do ônibus Tremendão. E aí começou a minha identificação com a obra da igreja. E aí depois, além dos encontros, os outros eventos da igreja, a gente estava sempre levando o pessoal. E depois veio a rede de criança, que é uma coisa que eu me identifiquei muito. E isso foi muitos anos, a gente trabalhando
e a obra crescendo, e a gente começou a colher os frutos dessa interação nossa, desse investimento, dessa dedicação com amor. Eu digo que o grande milagre que aconteceu depois de tudo isso foi que eu era um cara que eu estava na igreja sem família, a mulher tinha ido embora, com 4 filhos. E quando ela saiu, nessa tarde que ela foi, os meus meninos pediram para ir para dentro do meu quarto. E depois que eles dormiram, eu fui agradecer a Deus. Eu decidi uma coisa: eu não quero mais mulher na minha vida. Vou viver para te servir e criar meus filhos. E conversando ali, na adoração, os braços levantados, naquela coisa, e Deus me mostrou a pessoa que hoje é minha esposa. E aí eu pude realmente constituir uma coisa que eu queria muito na minha vida, que era ter uma família. Eu tinha tido mulheres, mas eu não tinha tido ainda uma esposa. E hoje eu tenho uma esposa. Então é maravilhoso quando a gente realmente decide entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E graças a Deus que eu entendi no dia que eu decidi por Cristo na minha vida. E eu digo que eu tenho vivido milagres, muitos milagres. Esse foi um dos maiores milagres, mas eu tive outros. E tudo desse fruto do investimento na obra de Deus. Eu lembro que em 2009 o pastor Nelson, ele tinha ido a Jerusalém. E eu estava trabalhando no caminhão, na estrada, e eu orando pelaquela caravana, que eu não lembro, era muita gente que tinha ido naquela época, eu tinha ido para a festa de tabernáculo, e eu gostava de orar na estrada e conversando com Deus, e Deus falou comigo que ia me levar a Jerusalém. Mas ainda ganhava muito pouco, era uma despesa muito grande. Quando eu cheguei em casa, que eu disse para minha esposa que ia a Jerusalém, ela falou para mim: você está doido, você está louco. Eu digo: não vou não, minha filha, eu já fui, em espírito, eu já estou lá. E é muito lindo o que Deus fez, porque Ele me levou na moeda do favor. E de repente eu ganhei um pacote, e de volta a Jerusalém. Depois eu precisava de $500, que era a minha despesa pessoal. E a minha mulher dizia: tu não vai, porque tu não vai conseguir esse dinheiro. Eu digo: eu já tenho avião do Acre, São Paulo, Europa, Jerusalém, ônibus, guia, café da manhã e janta. Eu digo: estou lá. Chegamos na casa administrativa, já ia sentar. Pastor Nelson, sobe comigo. Chegamos no gabinete pastoral do apóstolo Fiferão. Nelson do meu lado, ele só olhou para mim e disse: meu filho, está tudo pronto. Está tudo pronto. Está faltando alguma coisa? Eu digo: não está faltando nada. E ele já meteu a mão na carteira, tirou a carteira do bolso e já me deu $300. Eu digo: opa, só falta 200. E foi assim a minha viagem. Eu cheguei em São Paulo, nós ia passar pela Suíça, muito frio, não tinha capa. Um irmão nosso, que era empresário da igreja, comprou para mim. E quando chegamos em Jerusalém, eu não conseguia gastar nenhum centavo. Sempre que eu ia almoçar, alguém levantava a mão: Loureiro, o teu está pago, está pago, está pago, está pago. Então, são os milagres que a gente conta, que a gente viveu e está vivendo quando a gente realmente se converte. Tem que crer nesse Deus, que é um Deus poderoso. E muitos outros milagres que eu vivi ao longo desses 24 anos, agora caminhando para 25 anos. Até conversava com uma apóstola deles: eu quero voltar, eu quero participar de novo. É sobrenatural quando a gente coloca o coração na obra. Eu não quero ser voluntário, eu quero ser servo. Eu quero servir nessa obra, porque eu sei que muito mais Deus vai fazer na minha vida. Sei que está vivendo que nem eu vivia lá atrás. Eu estava completamente desnorteado, mas Deus colocou uma pessoa na minha vida que teve compaixão de mim, que estava ali me convidando. Talvez você seja essa pessoa que Deus até já levantou, alguém que está te convidando para fazer uma visita numa igreja qualquer. Não estou falando na igreja renovada. Eu estou falando para você agora, que talvez você esteja que nem eu agora neste momento, já perdeu a família, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja sem nenhuma perspectiva que Deus exista, né? Porque está tudo errado.
Mas dê uma chance para Deus na sua vida. Ouça quem Deus está levantando, que talvez esteja do seu lado, que nem aconteceu comigo. Deus tem milagre para a sua vida. Tenho convicção que Deus já colocou alguém do seu lado, que está te convidando, que está querendo te dar uma oportunidade para que tua vida seja transformada, porque esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não fica devendo nada a ninguém. E Ele quer transformar a história da tua vida, da tua família, dos teus parentes mais próximos. Que história incrível! É emocionante ver como Deus age de maneira única na vida de cada pessoa. Ele transforma a dor em vitória e nos mostra que sempre há um novo começo. Que possamos nos inspirar por esse testemunho. E falando em transformar vidas, a Fundação Afife Arão já começou em 2025 com força total. Acompanhe. Para mim, é um sonho realizado. Ser hoje professora da Fundação Afife Arão. Sempre dei aula de balé, futebol e tantas outras coisas, tantos outros esportes. E estar hoje na Fundação é um sonho realizado, porque além de a gente levar um pouco do balé, do futebol, eu levo também a semente, que é a palavra de Deus. Então, para mim, é muito gratificante. É algo que eu não consigo explicar com palavras. Cada passo ensinado, cada momento, cada chegada, todas as vezes que eu chego, a recepção deles é algo que nada se compare, nada possa comprar nesse mundo. E assim, o que eu gosto também na Fundação é porque nós temos crianças autistas e a Fundação é inclusiva. Então, o balé dá para incluir, futebol dá para incluir. Então, as crianças elas se sentem maravilhadas. É como se elas estivessem no mundo delas realizando um sonho. Então, quando eu chego no Bonal, Vila Campinas, quando eu chego em Rio Branco mesmo, Sena Madureira e Bujari, cada um é uma experiência única. Ai, meu Deus do céu. Eu me emociono, porque o abraço delas, a alegria delas, não é só dar aula, né? É levar um pouquinho para elas. E o melhor é levar a palavra de Deus. É orar com elas, é orar com eles, o Bola na Rede, e lançar semente. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando. Esse projeto, a Fundação Afife Arão, é um projeto muito lindo, que eu acredito que não fui eu que abracei o projeto que me abraçou. Você ouviu um aluno ou uma aluna dizer assim: professor, ore por mim. Não está fácil. De ouvir mulheres casadas, mulheres adultas, fazendo balé e dizendo: professor, isso aqui é um sonho, que lá atrás eu não tive a oportunidade. É algo gratificante. É algo que só eu sei quando eu tô lá com eles. Quando eu tô com aqueles meninos do futebol, eles são ligados nos 220, eles ficam muito felizes. Mas tudo a gente, hoje a gente precisa, né? Das ofertas das pessoas. E glória a Deus pela oferta das pessoas. Glória a Deus
por uma emenda que sai, né? As crianças, elas não têm farda ainda, não tem chuteira. Tudo que elas fazem com amor, descalço, com a meinha para fazer o balé. Claro que, né? Nós da Fundação, nós como professores, gostaríamos que ver os nossos alunos com a chuteira, as nossas bailarinas todas vestidinhas, feito coque, é um sonho. Lá em Bonal, Vila Campina, Bujari, Senador Guiomar, esses são os municípios que a Fundação já abraçou, mas tem muitos outros, tem muita coisa para fazer. E eu tenho certeza que Deus está abrindo muitas portas. Eu já tive experiências de mãe chegar para mim e dizer: professora, eu quero agradecer, porque o balé mudou as notas da minha filha. A minha filha, ela não se concentrava. E hoje, a minha filha tem tirado 8,5, 9, 10, porque o balé é o quê? É concentração. E muitos outros benefícios. Eu sei, né, que tem muita coisa para ser alcançada. Que Deus abra as portas para as pessoas ofertarem, que emendas sejam liberadas, porque tem muita gente precisando da Fundação. Tem pais que falam assim: olha, professora, esse projeto ele é lindo. A Fundação mudou a vida dos meus filhos. São sementes na vida de cada coração. Que trabalho lindo e cheio de propósito. É inspirador ver o impacto que a Fundação Afife Arão continua trazendo para tantas famílias. E você pode fazer parte disso. Ore, participe e apoie essa obra que transforma realidades. Agora, prepare o seu coração, porque chegou o momento mais esperado, a palavra renovada. Vamos ouvir uma mensagem que certamente vai nos fortalecer e nos direcionar para viver uma semana cheia da graça de Deus. Vou convidar você para abrir a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 2. Ora, os discípulos de João, esse João é o João Batista, tá? E os fariseus jejuavam, por isso foram e disseram-lhe a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam, mestre? Jesus disse a eles: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Então, enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, de outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a ruptura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo rompe os odres e derrama-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Fecha a sua Bíblia. Diga para o seu irmão: Deus vai treinar a minha mente para expandir a minha conquista. Esse é o tema. Pode sentar. Treinando a minha mente para expandir a minha conquista. Sabe, 19 de janeiro de 2025 será um marco na sua vida. E Deus nos reuniu aqui para dividir o tempo. O ciclo que se encerrou e que muitos fazem questão de continuar lá. E o novo ciclo que se inicia. Tudo que você aprendeu e viveu no ciclo passado foi muito bom, foi maravilhoso. É inegável isso. E te trouxe até aqui. Mas não significa que tudo isso que você aprendeu vai te levar adiante.
Estamos diante de um novo direcionamento de Deus. É claro que os princípios que você aprendeu, a essência de tudo será mantida, não vai mudar nada, é a mesma coisa. Porém, os métodos e o direcionamento de Deus, o mover de Deus para essa nova época, ele é diferente. Você vai entender isso, porque Deus é um Deus de coisas novas, Ele sempre faz coisas novas. Estamos diante de um novo apontamento de Deus, e ninguém vai entrar numa fase nova com a mentalidade velha. Ninguém vai viver um ano novo com atitudes antigas, pois hábitos velhos não produzem resultados novos. Eu quero dizer para você que o novo de Deus não vai chegar, o novo de Deus já chegou. A partir do dia 1º de janeiro, chegou uma nuvem, um direcionamento, um mover de Deus para essa época, para esse ano, o ano da expansão. E a gente precisa entender isso, e muitas vezes a gente não entende por causa da nossa mentalidade, porque estar no novo, escute, é uma questão de consciência e de posicionamento. Não é que o ano novo, o tempo novo vai chegar, vai cair do céu da tua cabeça, não é isso. O tempo novo é uma decisão minha e sua, é uma questão de posicionamento e de consciência. Eu, Ricardo Brilhante, eu já me posicionei, eu não vou viver um tempo novo, eu já estou vivendo, é uma questão de consciência e de posicionamento. Eu estou debaixo dessa nuvem profetizada pela nossa líder, é uma questão de posicionamento. Por exemplo, estão dizendo por aí que esse ano será um ano de crise, eu já me posicionei, eu não vou participar dessa crise. Quem quiser participar, vá lá, meu irmão. Eu estou debaixo de uma nuvem, debaixo de uma promessa. É posicionamento, é consciência. Isso é novo para todos nós. E para entender melhor o que eu estou dizendo, eu trouxe esse texto. Irmãos, e Deus falou tanto quando ministrou essa palavra no meu espírito, que eu não consegui digerir essa palavra num dia. Eu levei 7 dias para digerir essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o mesmo na sua vida. Você não vai conseguir digerir essa palavra hoje. Isso é bom porque você vai meditar em casa. Vai levar para a semana inteira essa palavra. E para o ano inteiro. Porque essa palavra vai desatar a tua vida, irmão. Pois bem, voltando-se ao texto, bastante conhecida essa parábola do vinho novo e dos odres velhos. Todo mundo conhece. Já vi muita gente pregar e muitos pregam até fora do seu contexto, mas hoje você vai ouvi-la dentro do contexto, amém? Porque diz o texto que os discípulos de João Batista se reuniram com os fariseus para pressionar o mestre, e chegaram para Jesus e disseram: ô mestre, por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto o esposo está com eles? Não. Mas dias virão que o esposo será tomado, aí sim eles jejuarão. Eles não entenderam. Vocês ainda não entenderam? Não entendemos. Vocês estão jejuando há tanto tempo e ainda não entenderam. O motivo do vosso jejum já chegou e vocês não entenderam. Vocês estão se comportando como se o novo ainda não tivesse chegado. Eu quero dizer para vocês, o discípulo de João e de fariseu, o tempo novo já chegou. Eu sou a novidade, eu sou o motivo do vosso jejum e vocês ainda não entenderam nada. Estão tão presos às tradições, aos rituais antigos da velha aliança, que não conseguiram transicionar sua mente
do velho para o novo, da velha aliança para a nova aliança. Jesus é aquele que veio dividir a história e dividir o testamento para o velho e do novo. Jesus é a novidade de Deus naquela época e eles não entenderam. E hoje nós estamos diante de uma situação semelhante, onde um ciclo se encerrou e começa um novo ciclo. E se você não entender que o novo está diante de você, você vai continuar clamando por aquilo que já chegou. Não vai chegar, já chegou. A questão sou eu preciso transicionar a minha vida para o novo, de consciência. Irmãos, quando eu entendi isso, eu digo, meu Deus, é por isso que Jesus disse que não se põe vinho novo em odres velhos. O que são os odres? É a nossa mente. A mente dos fariseus e dos discípulos de João estavam tão envelhecidas que não conseguiam entender a novidade de Deus. Deixa eu lhe dizer, mentes velhas não suportam ideias novas. E eles não entenderam. E continuam no velho até hoje, esperando o Messias chegar. E ele já chegou, já morreu, já ressuscitou e já está para voltar de novo. E ainda não entenderam. Até quando você vai continuar preso ao velho, meu irmão? Se o novo já começou. Pois bem, a parábola não termina aí. Agora que vai vir a melhor parte. Para a gente entender essa parábola, a gente precisa entender o que significa odres e para que eles servem. Odres são recipientes com as bolsas, formada de peles de animais, carneiro, cabrito, tá? No formato de uma garrafa redonda. Para que servem? Para armazenar líquidos e para transportá-los. Leite, água, azeite e principalmente vinho. Quando o vinho novo, escute, ele é colocado no odre novo, o que acontece? O que nós chamamos de fermentação. Se você sabe, o vinho, quando ele é novo, ele fermenta, ele será curtido com o tempo. Só que nesse processo de fermentação, o vinho, ele libera gases. E aí, lá dentro do odre, ele vai enchendo, e o odre vai se expandindo. O odre é a tua mente. O vinho é o conteúdo de Deus para esse tempo. E aí ele vai se expandindo. Só que para ele se expandir, ele precisa romper as suas fibras, a fibra do material que é feito o odre, precisam ser rompidas para ele se estender. Rompe a fibra, se estende. Rompe a fibra, se estende. Aí ele vai se estendendo, vai se expandindo, de modo que quem está fora vê ele crescer, mas quem está dentro sente a dor do rompimento das fibras. Foi por isso que você parou de crescer, porque a tua mente te faz lembrar da dor, mas te faz esquecer do quanto você cresceu no passado. Está na hora de voltar a crescer. Não olhe para a dor faz parte do processo, mas maior será o teu crescimento do que a dor que você vai sentir. Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, se expresse. A parte boa da dor é o crescimento. Não existe crescimento sem dor. É ou não é? Quem malha na academia? Dói, irmão. É até como é que chama? É a falha. Aí falha tudo, né? Tem que falhar para crescer. Sabe o que é a falha? São micro lesões das fibras musculares. Rompe a fibra muscular, se expande o músculo. Rompe a fibra, se expande o músculo. Tem que sentir dor para crescer. Que dor é essa? É a dor da renúncia. É a dor do compromisso. É a dor do pagar preço. Vocês estão me entendendo? Pois é. Agora, experimente você colocar vinho novo no odre velho.
O odre velho, ele já está ressecado, o seu material. E as suas fibras estão rígidas, perderam a elasticidade e não conseguem mais se expandir. De modo que se você colocar vinho novo em odres velhos, Jesus disse que ele se rompe e o vinho todo é derramado. Aí você perde tanto o odre como o vinho. Aí alguém pergunta, e aí, não tem mais jeito para o odre velho? Olha, o odre, ele é velho, não é porque ele nunca foi usado, muito pelo contrário, ele é velho porque ele foi muito usado por Deus. Só que hoje não dá mais. Hoje você precisa passar por uma nova atualização. Sabe, o meu celular de vez em quando chega aí uma atualização nova. Mas às vezes a memória está cheia. Aí ele diz assim, ó, esvazia. Oi? Esvazia a memória. Para quê? Para baixar a atualização. Deixa eu te dizer, se você não jogar na lixeira os arquivos antigos, as memórias velhas, aquilo que não serve para esse novo tempo, você não vai receber a atualização de Deus. Mas eu quero profetizar na tua vida que hoje Deus vai fazer um download na tua mente e você vai receber a nova atualização para transicionar para um tempo novo de Deus. Eis que já chegou o tempo novo de Deus. É uma nova atualização. É um novo tempo. Até a Bíblia eu comprei nova, apóstolo. Eu digo, vai começar pela Bíblia. Ano novo, Bíblia nova, vida nova, mente nova e conquistas novas. Tudo novo. O velho ficou em 2024. E tem gente que ainda está lá. Irmão, vem para cá, aqui é melhor. A nuvem está aqui, não está lá. Oi? Entendeu? É um tempo novo de Deus. Aí, irmãos, o que fazer com o odre velho? Não tem mais jeito? Calma lá que tem jeito. Deus sempre tem jeito para tudo. Por isso que Ele é Deus. Eu fui pesquisar para saber como se faz para recuperar um odre velho e ele voltar a expandir. Eu descobri 2 tratamentos para recuperar um odre velho e voltar a expandir. O primeiro tratamento está lá no Google, procura lá que tu acha. O primeiro tratamento é mergulhar o odre na água e deixar de molho 3 semanas, 21 dias é o ciclo. Para quê? Para hidratar o material que foi ressecado com o tempo. Para hidratar as fibras que perderam a elasticidade. Ora, a água na Bíblia representa a palavra e o odre a sua mente. O que Deus está dizendo para você? Mergulhe a sua mente na palavra e Deus vai hidratar o teu entendimento e tirar a sequidão da tua mente e você vai voltar a crescer. Eu quero dizer para você que Deus vai renovar a tua mente, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A água é a palavra que renova o odre velho. É interessante que Paulo usa a palavra renovação nesse texto da vossa mente. Por quê? Porque está envelhecida. Por isso que tem que renovar. Está envelhecida. Você sabia que a mente envelhece? Começa a andar com pessoas que só falam coisas negativas. Daqui a pouco tu está envelhecido igual ele. A mente envelhece. Por isso que Deus hoje está renovando a tua mente. Você vai voltar a crescer, irmão. Vai. Você vai voltar a crescer. Bom, esse é o primeiro tratamento. O segundo também é bem interessante. O segundo é escovar o odre com azeite de oliva. Você já entendeu? Fala, Deus. Ele está falando. O azeite serve para lubrificar as fibras que estão enrijecidas por causa do tempo.
O azeite representa a unção que quebra o jugo na nossa vida. O azeite representa o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eis que eu te digo hoje, querido, que é o poder do Espírito Santo que vai fazer você crescer novamente. Você não está sozinho, eis que há um Consolador que está contigo, que intercede por ti com gemidos inexprimíveis junto ao Pai. Você vai crescer. Quer expandir a tua mente? Só existe 2 tratamentos: mergulhar a tua mente na palavra e no azeite. Não existe outro, irmão. Só existe esse, para você continuar crescendo. Sabe, aí eu não me contento, irmãos, eu não gosto de me contentar com pouca coisa, eu tenho que ir mais profundo. Eu digo, Senhor, eu quero mais coisas sobre isso. Deus me levou para a ciência. Já te falei do contexto, já te falei da parábola, trouxe a revelação, agora falta a ciência. Segundo a neurociência, o cérebro humano, ele tem a capacidade de se expandir. Ele é esponjoso, ele é plástico. E o nome dessa capacidade, eles chamam de neuroplasticidade. Falando de ciência. As pessoas mais jovens têm mais neuroplasticidade do que aquelas mais velhas. Se você pegar uma criança, colocar ela numa casa onde os pais falam 2 línguas, daqui a pouco ela está falando as 2 sem fazer curso nenhum. É ou não é? Vai você hoje, como adulto, tentar aprender uma 2ª língua. Vá lá. Com o tempo, essa capacidade ela vai perdendo, até 25 anos. Significa que os adultos têm dificuldade de expandir o cérebro, porque essa capacidade diminui. Calma lá que tem jeito, irmão, sempre tem jeito. Deu um aleluia aí? Aleluia. Sempre tem jeito. A própria ciência explica que tem um jeito de expandir a mente, mesmo depois dos 25 anos. O que é que eu preciso fazer? Diga comigo, treinar. Descobriram que o cérebro, assim como todos os músculos do corpo humano, aliás, ele é um músculo como todos os músculos do corpo humano. Amém? E se ele é um músculo como todos os músculos, ele também pode desenvolver. Mas o que é preciso desenvolver um músculo? Treinar. Lembra da academia? Treinando um bíceps. Atividades, exercícios repetitivos e em série, o irmão ali que malha, ó. Né, Leandro? Em série, repetitivos, séries repetitivas até a falha. Quebrou a fibra, expande. Quebrou a fibra, expande. Quebrou a fibra, expande. Você precisa treinar o seu cérebro para ele voltar a crescer. Alguém pergunta, mas irmão, como? Qual é o exercício para treinar o cérebro? Eu te respondo: ler a Bíblia e meditar nela. Seja um bom leitor da Bíblia, leia a Bíblia diariamente, faça uma boa leitura da Bíblia, mas sobretudo, escute isso, invista mais tempo na meditação. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia me diz, medita nela dia e noite. Ela não diz leia dia e noite, ela diz medita dia e noite. Salmo 1, 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, é um prazer meditar. Eu não sei vocês, mas eu passo mais tempo meditando a Bíblia do que lendo ela. E isso tem funcionado comigo, irmãos. Eu vejo o quanto Deus tem expandido e treinado a minha mente. Meditar é a melhor forma de treinar a mente. Deixa eu lhe dizer algo. Deus é a pessoa mais interessada em treinar a nossa mente. Porque Ele sabe que uma mente treinada, não existirá dificuldades para nós. Nós não teremos dificuldade de conquistar com a mente treinada. Uma mente treinada não sentirá dificuldade de ouvir o chamado de Deus. Uma mente treinada,
ela vai crescer e conquistar no sobrenatural de Deus. Então veja, eu já trouxe o contexto histórico, falei da parábola, interpretei ela, trouxe a revelação, falei do conhecimento científico, agora vamos para a prática. Você acredita que tudo que nós dissemos aqui Deus usa na prática para treinar uma pessoa? Vou provar isso na Bíblia. Gênesis capítulo 15. Se o irmão puder soltar a imagem aqui, ó. Gênesis capítulo 15. Abraão estava de noite na sua tenda, meio confuso, de como Deus ia cumprir a promessa de fazer dele uma grande multidão. Aí a sua mente pequena só via o escravo Eliezer. Será que através desse escravo que Deus vai me levantar uma grande geração através dele? Ele é o único herdeiro da minha casa hoje, será que é isso? E Deus disse para ele: não, Abraão, a tua descendência não será escrava, a tua descendência vai sair das tuas entranhas. E ele ainda não entendeu, irmão. Sai da tenda, Abraão, e olha para o céu. Sabe o que é isso? Leitura. Primeiro é ver, primeiro é ler. Leitura, treinamento. Leia a Bíblia. Leia, releia, revise, leia, releia, revise, leia, olha, foco, olha o céu. É o nível da leitura. Vocês estão vendo? Aí depois Deus disse assim, ó, agora Abraão, já que tu viu, agora conta as estrelas. É o nível da meditação. Porque a meditação, irmãos, é ela que expande a nossa mente, porque você coloca o teu cérebro para pensar, você começa a contar, 1 estrela, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco Abraão se perdeu na contagem, ele começou de novo, peraí Deus, 1, 2, 3, perdeu a contagem de novo, aí ele disse, Deus, eu não consigo contar, pois então Abraão, assim será a tua descendência, você não vai conseguir contar a tua descendência, porque Deus primeiro expande a nossa mente, para depois expandir a nossa conquista. Se você acredita nisso, irmão, então receba essa promessa de Deus aí. Irmão, não tem como contar um negócio desse. Não tem, irmão. Assim será a tua conquista. Quantos aqui querem ter uma conquista desse tamanho? Quantos aqui querem ter uma mente treinada por Deus? Ah, você quer? Então saia da tenda. Saia da tenda. A tenda é lugar de limitação. A tenda é lugar de sombra e água fresca. A tenda é lugar de pessoas desistidas, desanimadas. A tenda é lugar de gente de mente pequena. Saia da tenda. Deixe de olhar para a tenda e olhe para o céu, porque de lá virá a tua resposta. É interessante como Deus quer conectar a nossa mente ao céu. Sabe por quê? Porque a nossa conquista não terá limites, assim como o céu não tem limites. Deus quer treinar a nossa mente pequena e expandi-la. Porque grande é o que está por vir, irmão. Mas se a gente não pegar esse odre velho e mergulhar no azeite e na água, aí vai ficar difícil. Esse foi o primeiro exemplo. Eu tenho mais um exemplo na Bíblia. Só que esse exemplo ele foi negativo por conta da pessoa. Atos capítulo 10, depois abra e leia. Estava Pedro em Jope, numa cidade, orando no terraço, e Deus deu a ele uma visão. Verso 11, presta atenção, diz assim: Pedro viu o céu aberto. É interessante como Deus sempre usa o céu para treinar a nossa mente. Aí a Bíblia diz que desceu um vaso, parecido um lençol amarrado pelas 4 pontas, e dentro desse lençol tinha animais quadrúpedes, répteis e aves, estava lá. E Deus disse para ele, ô Pedro, levanta-te, mata
os animais e come. Ele disse: de modo nenhum, Senhor, vou comer algo tão comum e impuro assim. Como é que é, Pedro? Não chame de comum e impuro aquilo que eu santifiquei. Irmão, você acredita que diz a Bíblia que isso foi 3 vezes? Pedro negou 3 vezes. Ele já tinha um histórico de negar ter Jesus 3 vezes, apóstolo. Estava negando 3 vezes o ministério e o tempo novo que Deus estava trazendo no ministério dele. Ele já tinha esse histórico. Por 3 vezes, irmãos, ele não quis. Deus estava tentando treinar ele para o tempo novo que ia começar no ministério dele. Vou explicar que tempo era esse. Naquele mesmo dia, quando a visão acaba, chegam os servos de Cornélio, porque Deus tinha falado com Cornélio, o anjo, para ele mandar os seus servos até Pedro, onde ele estava, e levar Pedro para pregar para ele e a família. Cornélio era um romano. Significa o quê? Que a partir daquela visão, Deus estava treinando, ou pelo menos tentando treinar Pedro para se tornar o maior de todos os apóstolos dos gentios. Basta pregar para os judeus, agora Deus queria que ele pregasse para os gentios. E Cornélio seria o primeiro homem, depois da visão. Mas ele disse não ao chamado de Deus, por causa da sua mente pequena e tradicional, porque os judeus, irmão, não sei você, eles acham que a salvação é só para eles. A salvação começa com os judeus, mas se expande para os gentios. E Pedro não entendia isso. Deus estava trazendo um tempo novo para o ministério dele e fazer dele o maior de todos os apóstolos dos gentios. Mas ele disse não ao chamado. Não tem problema, irmão, se você não quer, Deus vai levantar outro no teu lugar. A obra não vai parar por causa de você. Seja com você, seja sem você, a obra vai continuar. E aí, irmãos, escute. Ah, não quer não, Pedro? Quer não, né? Tá bom. A Bíblia diz que o lençol se recolheu. E aí Deus levantou, irmão, um novo convertido, o Lauro. Quem? Paulo, converteu no capítulo anterior. Um novo convertido, apóstolo. E disse, esse aqui, eu vou treinar a mente dele. Primeiro Deus deixou ele cego, né? Cegar primeiro e vou trabalhar na mente dele. E Deus começou a trabalhar na vida de Paulo. Sabe o que aconteceu? Paulo se tornou o maior de todos os apóstolos dos gentios. Foi ele que escreveu mais livros, foi ele que consolidou e discipulou mais igreja, foi ele que alcançou mais vidas. Porque quando Deus treina uma pessoa e ela permite o treinamento, não terá limites para a sua conquista. Eu te digo mais uma vez, Deus está aqui hoje para expandir a tua mente e depois expandir a tua conquista. Irmãos, é interessante, uma mente, eu tô decidido, irmão. Eu vou treinar minha mente mais do que nunca. Depois que eu descobri esse negócio, eu digo, rapaz, o negócio é bom. Eu vou treinar minha mente. Esses dias agora, a apóstola me fez um desafio, não vou contar, viu? Não vou contar, não posso. Mas eu disse o que para ela? Sim. Porque nele tem o sim e o amém. Vou repetir de novo. Nele tem o sim e o amém. Agora fora dele, eu não vou ser um Pedro que negou uma grande oportunidade de se tornar o maior líder dos gentios. Eu não vou ser. Sabe o que Deus quer dizer para você? Você que era líder e desistiu de ser. Qual é o teu argumento, irmão? Você está certo no teu argumento? Saia da tenda. Venha para fora. Olha para o céu. Deus quer treinar a tua mente. Para de sentir a dor, para de se lamentar por ela. Deus vai crescer a tua vida. Saia da tenda. Deus treinou também um outro jovem chamado de Davi.
Ah, irmãos, como é que está o tempo aí? Então vamos ficar de pé. Treinamento é comigo, irmão, agora. Deus treinou Davi. Quando o gigante chegou diante de Davi, o gigante disse assim para ele: ó, por acaso eu sou algum cachorro para tu vir com esse pauzinho aí? Antes do Golias tentar destruir a vida de Davi, ele tentou destruir o seu psicológico. Mas a sua mente foi treinada. Capítulo 16, ele foi ungido como rei. A unção é aonde, irmão? Em que parte do corpo? Diga para mim aí. Unção na cabeça. Deus treinou esse jovem. Ele disse: tu vem contra mim com espada, com lança, com vara-pau, com um monte de coisa aí, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. A minha mente foi treinada por Ele. Isso é poderoso, irmãos. Fecha teus olhos. Deus tem uma nova história para ti, um novo tempo. Saia da tua tenda. Saia daí. Tenda é lugar de gente com mente pequena. Deus quer ampliar a tua visão. Queridos, abra a mente para entender o que Deus está fazendo nesse lugar. Olhar para as estrelas. Quando eu vi aquela imagem, me veio a imagem da tenda. Eu já fui várias vezes em Israel, já entrei em várias tendas dos beduínos, várias tendas. Aquelas poucas coisas que tem ali dentro daquelas tendas, eram os móveis que eles chamam. Como Jacó disse: tu apalpou meus móveis, não achou nada. E Deus disse: ao invés de olhar para o que eu tenho, fica olhando para os móveis, esses móveis da tenda. O que nós temos é nada diante do que está por vir. Quando Ricardo falava da nuvem, a nuvem protegia no deserto. Quando a nuvem andava, o povo andava. Quando a nuvem parava, o povo parava. Deus disse assim, irmãos: a nuvem começou a andar. Ande, porque se você não andar, a nuvem vai levar quem for e você vai ficar fora da bênção. É essa a tua escolha? Que palavra abençoada! É incrível como Deus fala diretamente aos nossos corações e nos lembra do quanto Ele tem cuidado de nós. Que possamos viver essa mensagem e aplicá-la em cada área da nossa vida. E para continuarmos nesse clima de fé e comunhão, vamos conferir agora a nossa agenda da semana. Fique atento e já marque esses momentos especiais na sua programação. A nossa semana está cheia de oportunidades para estarmos juntos e sermos edificados. De terça a sábado, começamos com o culto da madrugada às 5 horas da manhã, um momento especial para buscar a Deus logo no início do dia e para fortalecer a nossa fé. E às 19 horas, continuamos com a série Um Novo Amanhecer, um momento poderoso e cheio da presença de Deus. Na quinta-feira, temos as células nos lares, onde nos reunimos em pequenos grupos para compartilhar a palavra e crescermos juntos. Na sexta-feira, às 18 horas, teremos a saída para o Retiro Imersão, uma experiência intensa de busca por mais de Deus, que vai marcar a vida de todos que participarem. Não perca! Já no sábado, às 15 horas, nós temos a rede de crianças na nova estação e nas bases. Queremos ver todas as nossas crianças por lá, então pais, tragam seus filhos e ajudem a construir uma geração cheia de fé.
E às 19 horas é a vez da Rede Juvenil, um encontro cheio de energia e adoração no Templo Sede. E no domingo a nossa programação começa às 8 horas com o melhor culto na sede e logo depois às 8h30 tem uma escola bíblica dominical no Templo Anexo. E às 10 horas temos o culto de celebração no Templo Sede e no mesmo horário acontece a Rede de Adolescentes no Templo Anexo. Às 17 horas é o momento da chegada do Retiro Imersão e encerramos o dia com os cultos de celebração às 18 horas, tanto na sede quanto nas bases que estão espalhadas pela nossa cidade. Para acompanhar tudo o que acontece na nossa igreja, siga as redes sociais da Igreja Renovada. Lá você encontra ministrações, devocionais e conteúdos exclusivos que edificam e inspiram. Compartilhe e leve a mensagem para alcançar outras vidas. Você sabia que a Igreja Renovada está expandindo ainda mais para chegar até você? Nosso aplicativo é a prova de que a mensagem de Deus não tem limites. Ele conecta você com tudo o que importa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Com o app, você acompanha nossa agenda mensal, estuda a Bíblia diretamente na palma da sua mão, envia pedidos de oração e revê as matérias do programa Deus Tem o Melhor e vídeos do nosso canal no YouTube. Inclusive, já se inscreve e ativa as notificações. E não para por aí. No Instagram, alcançamos milhões de pessoas com vídeos inspiradores e mensagens que tocam o coração. É a palavra de Deus chegando a lugares que nunca imaginamos. Também estamos no TikTok, Quai e Telegram, levando alegria, fé e esperança de forma leve e acessível. Em cada post, vídeo ou mensagem, estamos cumprindo o chamado de levar a luz de Cristo cada vez mais longe. E se você quer saber mais sobre a nossa igreja, o site é o lugar perfeito. Lá você encontra a localização das bases setoriais, descobre onde tem uma célula pertinho da sua casa e pode ver uma galeria incrível de fotos que registram os momentos mais marcantes da nossa jornada. Este é o ano da expansão e você faz parte disso. Baixe agora o aplicativo da Igreja Renovada, siga nossas redes sociais e acesse o site. Juntos, vamos levar o amor de Deus ainda mais longe. Igreja Renovada, conectando vidas ao coração de Deus. Chegamos ao fim de mais um programa e foi uma alegria ter você aqui conosco. Que essa semana seja cheia da presença de Deus e que você fique a cada dia mais cheio de esperança e gratidão. Lembre-se, temos a nossa reprise às 9 horas da manhã na quarta-feira. Nos vemos no próximo domingo com ainda mais momentos especiais no programa Deus Tem o Melhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até lá!